Senhor, no início de nossa tarefa desta manhã, colocamos-nos em prece, pedindo bênçãos de equilíbrio e sustentação para todos nós. Que vossas luzes irradiantes, sempre cercadas da misericórdia, possam nos auxiliar na grande empreitada de aprendizado e de renovação. Que possa vigorar em nosso campo de ação nesta manhã as vibrações amigas e fraternas nos fundamentos do equilíbrio, do entendimento e da paz. Que possamos muito recolher relativamente às metas que nos são delineadas pelos nossos benfeitores. Que os assuntos sejam compreendidos naquelas linhas de renovação, de trabalho, de implementação da solidariedade em nossos corações. Com esses pensamentos, estamos pedindo permissão para iniciarmos a atividade de hoje. Que assim seja. A partir do versículo 6 do primeiro capítulo, nós temos os seguintes registros. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi à tarde e amanhã o dia segundo. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra, e assim foi. E a terra produziu erva, dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi à tarde e amanhã, o dia terceiro. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas, e Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi à tarde e amanhã, o dia 4. Nós estávamos empenhados em deixar de maneira bem tranquila aquela linha de raciocínios relativamente ao capítulo, aliás, ao versículo 11, que define essa indicativa: produz a terra erva verde,
E o versículo 12, a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie. Esse ponto tem esses dois versículos apresentam registros que têm uma ressonância muito especial na nossa própria luta reeducacional. Aquilo que nós andamos trabalhando aqui no quadro, definindo as etapas no campo de somatização dos elementos, tudo isso define todo um mecanismo evolucional que vai desde o vírus, das células albuminoides, das bactérias, das questões unicelulares mais simples, mais rudimentares, até as faixas mais expressivas da angelitude. Todo o sistema funciona desta maneira. Isso é preciso ter em conta porque derruba de vez todo um sistema místico, todo um sistema criacionista, como é chamado, que hoje está vigorando novamente em países como os Estados Unidos, por exemplo, nas áreas religiosas. As próprias autoridades, o próprio presidente americano já manifestou publicamente a ideia criacionista. O que é a ideia criacionista? É que Deus construiu um homem de barro, soprou nos narizes dele e começou a viver. Vocês notaram o que significa os condicionamentos e os mecanismos implementados nas faixas espirituais e religiosas dos elementos. Quando eu estou citando uma autoridade americana, eu estou dizendo, ou entrando no mérito das condições, vamos dizer, de fé, de quem quer que seja. Mas depois que nós, que temos trabalhado com tanto carinho, o mecanismo, vamos dizer, evolucional, não para poder dizer que Deus pode agir assim ou assado. Se Ele é o Criador, Ele tem instrumentalidade de acelerar todo o mecanismo, como reduzir a intensidade de manifestação desses mecanismos. Mas o dia que nós tivermos esses saltos, numa verdadeira agressão às faixas que nós temos abordado no campo natural da soma de etapas, nós vamos notar que nós perdemos o emprego, ou nós perdemos a chance operacional. Porque sempre nós repetimos que todo o sistema é lançado, proposto pelos terrenos da sabedoria divina, para que a grande massa dos filhos esparsos em todo o universo possa ter campo de trabalho, plano de atuação. E um processo criacionista, sem querer defender tese, ele sugere alguma coisa pronta. Agora, quando nós falamos num processo evolucional nas etapas, nós estamos implementando um caminho para a nossa apreciação e nossa aprendizagem, em que os méritos, no final da grande corrida de afirmação no campo do progresso, de algum modo se expressam em nós próprios. Autoridades religiosas são acentuadamente contrárias à linha evolucionista, proposta inclusive por Darwin. Por quê? Porque acha que é impossível que um processo de redenção corra por nossa conta. Mas o que corre por nossa conta não é o processo propriamente que tem a sua sustentação junto dos grandes expoentes da misericórdia divina e que culmina no próprio Criador. Ele é a fonte, como diz Paulo. De mim mesmo, ele nada tem condições. Não é isso? Nada posso, mas tudo posso naquele que me fortalece. Então, sem dúvida, nós sempre batemos aqui. Nós nos isolamos no contexto das nossas aflições, nós fechamos circuitos nas áreas de nossas aflições por falta de confiabilidade em Deus, não naquela confiança de que Ele tem que fazer um milagre para resolver nossos problemas. Não, nós sabemos que no momento em que nós declaramos a nossa falibilidade, que nós declaramos a nossa incipiência ou insapiência na solução das nossas dificuldades mais intensas, é porque tem que falar o pensamento revelador dele.
Mas nós não entendemos. Eu resolvo, eu posso, resolvo, até que cai desfalecido, para chegar à misericórdia e ressurgi-lo num processo da sabedoria superior. Então hoje, nós estamos sendo convocados exatamente a esta proposta de receber dos planos superiores as linhas direcionais e podermos naturalmente implementar esses componentes em nossa área de encaminhamento no campo aplicativo e podermos naturalmente desenvolver o processo evolucional. Nós comentamos, não sei se foi numa terça, se foi aqui no sábado mesmo, que o sistema que nós observamos no campo da reprodução, em todos os campos da nossa evolução, em que há fecundação, que há desenvolvimento, que há alimentação e realimentação, que há uma formação lenta e gradativa dos instrumentos que nós vamos nos utilizar, nós vamos observar que tudo isso define também o que acontece no campo psíquico e espiritual de nossas individualidades. Sabe o que Deus conseguiu trazer para vocês? Então é dentro dessa linha que nós gostaríamos de deixar bem claro. A gente então a gente percebe esses dois movimentos, intrínseco e exterior. Sem dúvida. O mesmo acontecimento que se dá o grande, macro, isso. acontece. Né? Então o grande sistema do campo, vamos dizer, do encaminhamento desse progresso, Sara, ele se localiza no campo, vamos dizer, indutor. A indução vem de quem ama. A indução vem dos que amam, dos que mantêm o equilíbrio no universo. E o processo de afirmação e de integração desse indivíduo induzido é que vai correr por conta da luta de afirmação dele próprio. Ou seja, nós não podemos tirar nada do nada, ou tudo do nada. Então isso vem na soma do amparo. Tanto que quando nós chegamos a uma certa idade em cada reencarnação, nós olhamos para trás e verificamos que nos foi colhida a oportunidade de discernir e de utilizar o livre-arbítrio nos primeiros movimentos do retorno. Não é assim? Quer dizer, eu quero saber quem é que é capaz de sobreviver e chegar à condição que nós estamos aqui hoje, numa reunião como essa, e que pode dizer que nunca precisou de Deus. Eu quero saber como é que ele chegou até os 2, 3 anos de idade. Se vocês tiverem uma resposta, vocês apresentam para ele poder exatamente ponderar sobre ela. Chegamos. Porque dependemos dos padrões exteriores, que são os componentes, vamos dizer, que fazem esse impacto. É o que acontece com o mineral. Os princípios espirituais incrustados nas auras minerais se desprendem a partir dos impactos de fora para dentro, de fora para dentro que vai até nas intimidades também por processos irradiadores, não é isso? Atômico e molecular. Então toca, muda o berço, balança o berço, esquenta o berço, congela o berço. Não sei se vocês estão entendendo. Para ver se o que está no berço consegue se movimentar, ou pelo menos numa nossa imagem, abrir e fechar os olhos. Certo? Ou dar um gemido. Então, na hora que deu um gemido, manifestou. Não é isso? Então, nós vamos notar que nos planos superiores também é dessa maneira. Tá? Como é que eu falo congela o berço e sentido? Como é que um princípio espiritual acomodado numa aura mineral pode despertar-se? Sofrendo os impactos do meio ambiente. Não é isso? Você coloca num forno, Pra cá, beleza. Tá cheio?
senhora, então esse congelamento aí, diante da flor, aquele que está caminhando consciente, esse não está congelado, mas aquele que a vida que vai levando, é esse que é o congelamento? Congelamento ou o ato de aquecer. Que a vida leva, ele querendo ou não, ele vai ter que evoluir. Exato, porque não tem ninguém que pode arrumar um cantinho e hibernar-se. Falar, agora nunca mais sai daqui, estou na minha vida. Porque vai chegar um momento em que todo o contexto em que está localizado vai ter que passar por transformação. Então, quando existe um terremoto, ou um maremoto, quando existe um furacão violento, nós podemos ter certeza que alguma coisa está mexendo, desde os elementos mais simples até os mais avançados. O elemento, como eu estou dando exemplo de vez em quando, o elemento conseguiu recursos, ampliou celeiros, etc., e construiu uma casinha lá no alto. E diz, então, ninguém aqui me toca, eu vou ficar aqui, aqui é meu berço finalístico. Está arriscado depois de 20, 30 anos, chegar um trator lá e falar, vai passar uma estrada aqui, mas logo aqui, você entra na justiça e tal, vai discutir, daqui a pouco acabou com a serenidade dele. Porque serenidade alimentada, no seu sentido periférico, de fora para dentro, acomodação, isso representa acrisolamento, não é o termo correto, isso representa parada, estacionamento no sistema da evolução. Pode falar. No caso, por exemplo, do tecido fibroblóstico, esse impacto seria mais ou menos parecido com os minerais? Sem dúvida alguma. Porque nós temos o cristalizado, que é o mineral, na sua expressão de manifestação, não é o mineral em si, não. O cristal representa um processo, vamos dizer, que acrisola, que prende, que mantém o elemento ali. Então, no processo psíquico, nós podemos permanecer no sistema dinâmico e podemos nos cristalizar. A cristalização é um estado em que nós elegemos conceitos e não queremos abrir mão dele. A pessoa coloca conceitos no coração e se cristaliza neles. Isso é cristalizar. Então, quando Emmanuel define que fazer-se criança em Cristo é evitar cristalização mental, é porque 1000 vezes ser criança em regime de crescimento constante do que ser um adulto encarquilhado e que permanece nos milênios. Fala, Adriano. Essa produção da terra de erva verde, ela dá também para a gente pensar a própria questão dos ciclos da natureza, ou seja, a terra ela produz a erva produz o fruto, isso tem uma época propícia para isso. Então, na questão da causa e efeito, Honória, essas repetições desses ciclos, elas desenvolvem na gente essa sabedoria espiritual, de saber quando é que é o momento de decisão e quando é o momento de parar, vem o disse Deus com embaixo para colocar a gente para frente, né? Tá. Ou seja, dentro que você trouxe, todo o sistema de preparação do ser para o seu desenvolvimento mais pleno conta com a ajuda exterior, da misericórdia. Isso é da lei. Agora, no momento de decidir, os espíritos saem de perto. No momento de decidir, tira até a pressão da dor. Porque se debaixo de uma dor violenta e falar, vou para o centro espírita, é uma coisa. Porque você não sabe onde termina o interesse em aliviar a dor e onde inicia o processo de uma redenção consciente. Agora, na hora que você tem que decidir em função de mudança e redirecionamento de destino, não pode ter ninguém assim, vai lá. Isso não existe. Só um bocadinho. Não vai ter elementos que uma dor que impulsiona. Isso tudo funciona à guisa de um acréscimo de misericórdia, preparando os corações para as grandes decisões. Agora, quando é para a pessoa falar, bom, não vai mais por aqui, como diz o Sérgio Betsaida lá na cura, né?
vai para casa, mas não entres na aldeia. E esse não entres na aldeia deixou de ser um processo, vamos dizer, de conveniência para ser um processo que auxilia a decisão para valer, realmente é no seu coração que você vai ter que levar em conta isso. Então, quando Jesus define não entres na aldeia, é o Jesus íntimo que nós temos, o Cristo interno, que fala para nós assim, não convém mexer lá não, eu vou optar por aqui. E foi por decisão pessoal nos fundamentos do livre-arbítrio. Pode falar, senhor. Senhor, quando o senhor disse sobre a influência ou a interferência de forças exógenas no mineral, por exemplo, para que ele sofra alteração, há de se ter uma força exógena. Mas o gemido, que o senhor disse, isso é endógeno. Isso, eu entendo assim, ele é endógeno e ele só acontece depois de sofrer. Nós até temos que sofrer uma força externa, uma pressão externa, para eu me mudar internamente. Mas eu tenho de buscar essa exterioridade para despertar o meu interior. Mas o gemido tem um sentido doloroso atrás dele. Pode ser uma saudade profunda que machuca, pode ser uma dor. Mas pode ser um despertar para uma nova vida. É o despertar, mas não é o componente que vai pressionar a decisão. Não é isso. O exógeno pressionou a decisão. O endógeno é a resposta a essa decisão. Sim, mas nós estamos entrando num processo, está dizendo que o gemido é endógeno, você falou. Não é isso? Então, na realidade, ele representa componentes no campo preparatório do elemento. Porque foi o gemido, né? Exatamente. Mas eu estou querendo dizer... Porque nós queríamos dizer o seguinte, que você também já compreendeu o nosso pensamento. É que na hora que nós vamos decidir, eu quero dar um abraço em fulano com todo carinho. Nós quantas vezes temos que abraçar as pessoas por conveniência? Não é isso? Eu vou abraçar aquela pessoa porque ela acha que eu não ligo para ela e tal, vou lá. Fazer meio de campo. É meio, isso não tem nada a ver. Honório, mas isso que ele está falando não é a força transformadora das ondas, da dor invisível, daquele lá do mecanismo da mediunidade, quando fala? Não é isso que ele está falando? Ele está falando dos elementos que induzem as posições do indivíduo. Então, quando o elemento está num patamar, que ele pensa assim, não tem vento forte me atrapalhando, não tem chuva me atrapalhando, a minha respiração está normal, minha estrutura está toda tranquila, eu estou feliz, não estou coagido por nada. Tem gemidos também? Não tem, porque eu não estou sentindo nada, nem estou preocupado com nada. E uma pressão externa? Aí ele pode decidir, porque ele está decidindo por manifestação de foro profundamente intrínseco dele, lá da intimidade da alma dele. Ele está cheio de gente que vem ao centro espírita, já veio ao centro espírita 10, 20, 30 vezes. Vem sempre auxiliado pelos espíritos da dor de barriga que ele teve, da dor de cabeça que ele teve, no problema como ele perdeu o emprego. Ele veio. Na hora que ele vai decidir, ele olha assim, não tem nada mais coagindo. Aí que é, vamos dizer, o momento da definição pessoal. Nesse sentido, quer dizer. Perfeito? Agora, quanto à questão dos instrumentos, dos elementos, seja o que seja, endógenos, exógenos, o gemido, ou a dor, ou a decepção íntima, moral, tudo isso entende-se que é a hora da nossa decisão. Isso nós encontramos na obra espírita, embora não seja muito fácil localizar o lugar para assim, mas nos deixa entender. E quando há essa adesão consciente da vontade, ninguém segura. Ninguém segura porque é uma auto-escolha dele, certo? Sem qualquer pressão. Porque não tem, porque o dia que tiver isso, o pressão tem cheiro de coação. Aliás, desculpe, o amor tem cheiro de coação. E o amor, ele se sublima na base da pureza de sentimento da alma, que é a autenticidade. Certo? Ele pode estar até sentindo dor, vamos ser claros, mas não é a dor que está pesando na decisão dele. Para não achar que eu estou querendo criar um bibelô cheio
de valores, vamos dizer, especiais e específicos. Não. E essas ideias criativas, igual o senhor falou no início, leva muitas vezes a pessoa ao auto-extermínio. Porque o início da pergunta. Da ideia criativa, que Deus soprou nas narinas e criou isso. Não peguei, dona Nilce. Porque geralmente, é uma pergunta que está me vindo aqui agora. Por que geralmente quem tem essas ideias, no primeiro embate da vida, ela procura se exterminar, acabar com tudo? No primeiro embate da vida? A primeira dor, a primeira coisa que vem, ela quer acabar. Isso não é tão comum quanto parece, não. Pelo contrário, nós temos um instinto da sobrevivência que segura. É quando a pessoa entra em processo. Mas não é assim não, é absoluto. Segunda Guerra Mundial, quantas pessoas sobreviveram? Não é por aí não. Quando nós podemos ter criatura que está viciada no autoextermínio e que ameaçou tempestade, ela se elimina. É o processo condicionado dela. Que, aliás, o grande problema dos suicídios ou dos suicidas é este. É quando ele entra numa fileira de decisões infelizes e para cercear as decisões infelizes que são repetitivas é que entram providências da misericórdia. Nós temos casos que cortam essa sequência. Não vamos mudar a nossa linha de encaminhamento do estudo, não, mas só para a senhora ficar com alguma ideia aí. Por exemplo, um dos fatores que mais pesa no cerceamento dessa tendência ao suicídio, é a criatura suicidar na adolescência. Quando há um suicídio na adolescência, é esse o sentido. Por quê? Porque na adolescência o espírito fica naquele vai e vem. Ele olha para cá, está atenuado. Ele se encontra não amadurecido para a decisão tomada. Virou para cá, se sente culpabilizado porque já entendia. Vira para cá e fica naquele choque interno, que não é mais decorrente dos elementos que causaram o suicídio, mas a oscilação de ordem mental no campo da responsabilidade. Isso acontece demais. Só não, se voltasse no criacionismo, essa ideia criacionista ela não é de graça, ela tem um objetivo. E nós não acreditamos também que seja só a figura do presidente ou uma corrente de estudiosos americanos. Um minutinho só. O que é? Já tocou a pilha aqui agora. Tá. Tinha dado uma quebra, né? Isso não é de graça. Tem o plano espiritual também está envolvido nisso. Com que objetivo o senhor acha que se alimenta uma ideia dessa novamente diante dos fatos da evolução tranquila? A nossa opinião pessoal, porque eu vi o grupo aí, exalta a grandeza de Deus, mas reduz a responsabilidade do homem. Isso é que eu entendo. A responsabilidade do espírito, que tem que lutar. É um simplista, né? É simplista, mas é por aí. Nós embarcamos nessa área durante muitos séculos. Muitos séculos. Não é por aí que nós entendemos. Então vamos retornar aqui. Produz a terra erva verde. Comando. Produz a terra. Por que erva verde? Já comentamos isso aqui. Não vamos entrar mais nos processos, vamos dizer, físicos e químicos, no caso, aí, que opera na intimidade da erva. Mas definir o quê? Erva verde definindo o mecanismo de ser capaz de garantir a euforia da manutenção, o entretenimento celular da estrutura nossa, e pela expiração, não é inspiração, pelo fato de expirar, automaticamente irradia amor, irradia alimento para terceiros. É esse o processo que nós encontramos intrínseco nesse mecanismo. Só que a luz que nós estamos inspirando, recebendo o oxigênio que recebemos hoje, e vamos falar em luz que é mais fácil por causa da relação com Jesus no capítulo 8, versículo 12 de João, quando ele diz: eu sou a luz do mundo. Então esses luminares aqui do versículo 14
radiam direto ou indiretamente a luz. No caso do Sol, no caso da Lua, no caso das estrelas. E temos estrelas que radiam e estrelas que refletem. Então o que ocorre? Essa luz nos ajuda no processo de abastecimento alimentar. E a nossa química interior, no automatismo da planta, labora isso e solta, retendo o carbono e soltando o oxigênio. Então hoje, para nós alimentar, nós temos uma briga entre nós. E nessa alimentação suave, o que acontece? Eu pego a minha parte e solto o meu excesso em termos de bem-estar por semelhança. Então, quando eu trabalho com Jesus, eu estou recolhendo a luz do Cristo no campo da estrutura psíquica moral, estou irradiando o quê? Bem-estar para o meu semelhante. Na forma do equilíbrio, da harmonia, do sorriso, da amizade, da fraternidade, etc. etc. Então, esse comando produz a terra erva verde. Depois vem erva que dê semente. Porque nessa procura desta erva produzir semente, está havendo um processo implantador de um sistema repetitivo de automatização. Porque tem muita gente que acha que a evolução se faz mediante atitudes fugidias, atitudes eventuais, e não é por aí. O sistema funciona numa linha de continuidade. Isso não é nosso. Está em Mateus capítulo 24, versículo 13. Aquele que perseverar. E se não tiver semente, não tem perseverança. Não tem perseverança. Então nós notamos que a semente, ela é resultante da própria linha de frutificação. Aqui está na frente, aqui, ó. Erva verde, erva que dê semente, depois vem a frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. Então nós temos que trabalhar num processo de continuidade. Porque se não houver continuidade, não há condicionamento. Se não houver condicionamento, não há espontaneidade. E se não há espontaneidade, existe mecanismo rígido, complicado, de coação e pressão, que é o campo da disciplina. Imaginando a nossa vida toda se desenvolvendo por áreas operacionais nos fundamentos da atividade refletida. Falei grego, mas vou explicar. O que é a atividade refletida? São as nossas ações decorrentes de uma elaboração mental equacionada. Eu tenho que levantar e eu tenho que dar 15 passos para chegar ali, olhar para um lado, para o outro e descer aí. É disciplina, é atividade refletida. É condicionado. É. Então a nossa harmonia, o nosso descanso está no condicionamento. Está no automatismo. Então nós vamos chegar à conclusão de que na medida que se evolui, se trabalha com o componente sustentador da vida pela irradiação. Então vamos notar que cada vez mais caminha para isso. Fala. Nesse processo psíquico aqui da gente, ela vai até o produzir frutos. Vai até? Até o produzir frutos, né? Mateus 24. E o ciclo de uma colheita normal, ele vai até a colheita. Esse processo da colheita não estaria nesse processo evolutivo nosso? Sem dúvida. É uma linha que se desenvolve dentro disso. É a semeadura, a produção, a frutificação e, obviamente, a colheita. Estaria num processo evolutivo mais lá na frente? De princípio, ninguém colhe na mesma safra da semeadura. Não sei se eu apertei. Em princípio, repete, por favor. De princípio, ninguém colhe na mesma faixa ou na mesma safra que deu motivo à semeadura. É João 4. Hein? João 4. João 4. João 4? É, João 4. Por isso que os espíritos 4,35 por aí. Olha lá nós semear e não veremos. esperar que o outro dê resultado nessa vida.
Exato. Espera aí que a Lenise está olhando uma parte aqui também. Isso aí pegou pesado. Pegou pesado, né? Mas é você mesmo que colhe. Só que você não colhe, porque quem está semeando, preocupado no que vai colher de imediato, quase sempre é frustrado. Vamos lá. 437. Lê para nós. Porque nisso é verdadeiro ditado, que um é o que semeia e outro que ceifa. Você sabe, João 4,37. Os últimos serão os primeiros. Por aí. Porque quando uma pessoa chega aqui, ele está lutando, para conseguir um dinheirinho, não conseguindo. Vem joga R$1 num jogo desse aí, lá até na apanhado de cara, e ganha uma fortuna. É o caminho aberto, né? Quem ama não tem que mendigar amor. Não tem mesmo. Quem auxilia a criatura no campo das suas dores para saná-las, dificilmente vai ter que ficar debaixo do impacto da dor. Quem educa alguém não vai mendigar educação na próxima. É da lei. Expositor e orientador da criança no campo espírita não vai ter que ficar, meu Deus, não tem ninguém que me ensinar a fazer uma prece. Isso vai ser difícil acontecer, a não ser quem é pedido da experiência. Processo? Sem dúvida alguma. Porque tem tanto mérito, tanta satisfação no que está colhendo e no que está semeando. Porque nós não podemos evoluir sem projeção de longo alcance. O nosso grau de esperança e confiabilidade está na sua capacidade de projeção do alcance do seu trabalho. Quem tem abrangência no campo de vida não mendiga esperança. Ele nunca reclama. E na medida que ele vai pegando os sufocos da vida dele com silêncio, não por silêncio em razão do impacto, da dor, do sofrimento, mas o silêncio em decorrência da segurança que ele já traz intimamente, ele não apenas abrevia soluções, como garante interiormente que não fica nada sem resposta. Ele não fica. Os trabalhadores da primeira hora vêm deixar para nós alimentarmos e nós vamos deixar esse ciclo, né? Sem dúvida alguma. E o trabalhador da última hora teve o mesmo rendimento da primeira hora, por quê? Porque na realidade, quando eles foram chamados, porque ninguém nos assalariou. Isso aí que define quando é trabalhador da última hora. Porque pode ter muita gente chamada para o serviço, mas não trabalha não. Esse não é trabalhador de uma hora, não. Ele teve a oportunidade e desperdiçou a oportunidade. O valor considera-se um trabalhador de última hora? Ele já tinha todo um potencial, né? E quando ele desceu as escamas, que ele enxergou a luz do Cristo, ele abrangeu tudo que tinha, né? Sem dúvida alguma. Ele ficou um tempo até o grande despertar, mas quando despertou ninguém segurou. Não é isso? Vamos continuar. Árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie. Um lado a erva, que atende às necessidades ainda embrionárias, para depois a árvore frutífera, que vai entrar no campo de uma capacidade mais, vamos dizer, ampliada, mais sofisticada no campo da produção da fruta, segundo a sua espécie. Agora, cuja semente esteja nela sobre a terra, define o seguinte, que uma vez que nós, nos grandes impactos do despertar, e aqui assim, deixa eu não atrapalhar o aparelho. Então, nós fomos trabalhando na linha do desenvolvimento, chegamos nesse patamar. Então aqui, nós elaboramos esse tipo de instrumento de manifestação. Na hora que esse instrumento de manifestação está preparado e que já produziu a sua própria semente ainda embrionária e precária, já em condições pelas linhas que nós aprendemos na engenharia genética, o que acontece? Nós vamos notar que aqui precisa de um processo fixador. Aí é cuja semente esteja nela sobre a terra. Então aqui eu tenho a terra com esse processo e sobre a terra
não tinha semente dessa unidade que corresponde a esta, mas não incorporada sobre a Terra. Estava na psicosfera da Terra. Então a expressão que esteja nela sobre a Terra é essa semente que já evoluiu lá atrás, em outros ambientes, que se fosse criar o corpo dela aqui, seria retrogradar, ou retroagir na evolução, não seria? Então o que acontece? Ela tem direito na semente, que já fez isso aqui, que essa fez agora, porque ao fazer esse processo de constituição do veículo de manifestação, essa unidade que estava aqui, ela chegou aqui e conseguiu elaborar o instrumento. Agora vai entrar o quê? Quando o discípulo está pronto, o trabalho efetivo aparece. A oportunidade evolucional surge. Então, como é que vai ser? Ela se capacitou a um processo de receber informações e clareamento de tutores. Então, essa semente que estava na psicosfera da Terra encontrou um campo meio assim, precário, mas que lembra casa, que lembra departamento dessa casa. Tudo foi construído de fora para dentro. De fora para dentro. Então essa unidade incorpora aqui. Então aqui na Terra, no plano físico, nós temos os iniciantes. Eu falo unidades espirituais iniciantes. E tem do lado dessa iniciante, essa aqui, ó. Não posso assim, para facilitar. Esses aqui são experimentados. Com a chegada desse elemento nesse mesmo corpo que está aqui, o que ocorre? Vai implementar o sistema genético de reprodução sistemática para encaminhar-se para as gravações condicionadas. O que é de fora para dentro? Hein? Aqui é de fora para dentro. É maturação. Mas eu queria entender. Eu não entendo. Certo. Eu não Então, entendi. deixa eu te explicar, Matheus, o que é o... Nós comentamos, você não estava na reunião, parece. Vamos fazer uma inversão aqui, como nós apresentamos lá atrás. Aqui está a unidade mais simples aqui no orbe, por uma geração espontânea, por exemplo. Repete isso aqui. Evolução em dois mundos. Vem ao orbe e retorna, vem e retorna. Quando isso aqui foi alcançado um processo de maturação, eles propõem uma outra apresentação morfológica, que é desse tipo aqui. Vamos fazer. É um triângulo, não é essa apresentação aqui. Agora, de fora para dentro, por quê? Porque nessa crisálida que está aqui, chega no plano espiritual, por magnetismo eles fazem isso com ela. Deu uma ideia? De fora para dentro. Porque esse organismo, essa crisálida ainda em formação, é plasticizante, é maleável. Então, torce isso aqui e coloca essa linha de fora para dentro, e nessa subida ascensional aqui, e joga ele aqui dentro, no campo da reprodução. O que acontece? Vão aparecer elementos na reprodução com essa forma. E vão aparecer elementos com essa forma. Vão aparecer elementos com essa forma. E até que chega aqui. De fora para dentro. Mutação. Ficou entendido isso? Isso é importante que aconteça isso conosco hoje. Professor, o que eu queria entender é o seguinte. Eu estava na aula, talvez eu não tenha entendido isso. O que acontece? O processo evolucionista, no sentido físico, biofísico, é a transformação, essa transformação genética. Você crescia geneticamente. Crescer geneticamente é apurar suas informações genéticas para o próximo ser.
Eu saí de onde eu estou hoje, apulo, faço um novo ciclo, até que eu fixe. Posso estar estabilizado, equilibrado, como está sendo desenhado. Certo. Eu sair do círculozinho e chegar naquele triângulo, e aquele triângulo tornar-se um círculo. Não é isso? O que é? Que é triângulo? O triângulo tornar-se um círculo. Não, Novo círculo. não. Não é por aí. Esse triângulo, quando ele foi criado aqui, por essas imposições de fora para dentro, ele chegou aqui, conseguiu formalizar precariamente, pela sustentação dos técnicos, conseguiu formar esse equipamento. O novo círculo. Não, espera um bocadinho. Bom, eu entendi. A terminologia que você falou. Uma nova forma foi criada lá. Tá? Aí uma nova forma. É uma nova forma que quer dizer uma nova forma estável. Certo. E que na evolução dos tempos pode desaparecer também. E gerar uma outra. Aí que eu quero entrar com calma para que o povo possa acompanhar seu raciocínio e todo mundo entender. Porque você está com a cabeça assim, ó, polarizada, e o pessoal precisa estar bem sintonizado com o que você está Desculpa, seguindo. as minhas dúvidas não é uma. São Eu sei, é igual as nossas também. Nós todos ficamos um bocadinho já entendendo. Vamos devagar, porque isso aqui é o X da questão. Então, quando ele falou nova, mas a legítima nova, cuja semente esteja nela sobre a terra, garantindo geneticamente a continuidade disso aqui, deu ideia do que eu estou querendo falar? Para que haja continuidade, porque se ficasse por conta disso aqui, em curto prazo voltava para isso. Tira os espíritos daqui ajudando e deixa por conta dela. Ela vai perdendo, porque não tem gasto, entre aspas, e voltou para isso. Então, o que o senhor diz que é externo é essa partezinha achuriada em cima aí. Isso, exato, que trabalho. É igualzinha. Desculpa. Então, esta é sobre a parte física, a parte biofísica, e eu estou interferindo espiritualmente. Sim. Não sei se eu sei dizer isso, espiritualmente sobre a parte biofísica e transformando e fazendo o processo evolucionário. Isso, porque na realidade agora, para que isso aqui fique efetivamente definido e geneticamente em condição de progredir, é que veio do outro mundo aqui. Agora entendi o que eu dentro, de fora para dentro. Então é isso aqui. Isso aqui está em outro mundo. Já passou por tudo isso em outros ambientes, já está há alguns milhões de anos, que é um vírus tal assim, que está na Terra há não sei quantos milhões de anos. Aqui na Terra, por ser um mundo de expiação e prova, não é mais primitivo, ele continua repetindo dessa forma. Mas se ele vai para o mundo primitivo, lá o Mendel não conseguia estipular suas teses. E que a engenharia genética não podia trabalhar, que não ia dar X com X nem Y com Y. Porque o mundo está muito mutável, primitivo. Deu uma ideia? Então o que foi? Leve para o primitivo para poder fixar aqui. É essa parte de cima que Então, a parte veio para o grupo todo agora. Esse elemento, que é a semente, que aqui é uma crisálida, é colocado aqui por sintonia vibracional, aceita essa carga e implementa nela componentes de fixação. É o que aconteceu com a raça branca. Que aconteceu com a raça branca. Então, para que raça branca surgisse aqui com os capelinos, foi trabalhado na intimidade precária das raças negra e amarela aqui, os componentes e modificações nas expressões da própria epífise. Porque quem estuda a epífise com profundidade hoje sabe que ela tem um processo muito especial nessa área também. Perfeito? Então o que acontece? Trabalhou de fora para dentro, depois vieram capelinos e fixaram a raça branca. Fixaram. Tanto que no livro Caminho da Luz, o título vem Fixação de Caracteres Raciais. Fixação. O que é? Já tinha não fixado. Estabilizou. Então vamos dizer no dia de hoje. Eu não falei que isso é importante para hoje. Aqui está uma criatura ainda moralmente, vamos dizer, a desejar. Instável. Aí faz um curso lá no plano espiritual. Você vai reencarnar. Vamos estudar aqui durante alguns anos antes de você estar lá. Sobre trabalho, caráter genético, entre aspas. Psíquico, espiritual. Trabalho, amor, responsabilidade. E N caracteres de natureza espiritual.
ético, moral. Não é assim que acontece no escritório? Você vai ter aula sobre tolerância. Estuda aí. Da semana que vem a aula vai ser sobre paciência. Estuda. Depois ele vem para cá, mas ele vai encarnar aqui, no mesmo equipamento semelhante ao que ele tinha na casa e que bagunçou, entre aspas, a vida dele. Uma ferramenta nova. Então ele tem a ferramenta nova, o equipamento novo. Na hora que ele vai atuar aqui, para transformar o homem velho que ele está, todo cheio de complicação. Para chegar no homem novo, tolerante, calmo, ponderado, estudioso, trabalhador, não tem uma diferença? Aí ele lembra do que ele aprendeu lá. Grita o que ele sabe aqui. E começa a sair frutos teratológicos. De manhã ele mostra toda uma tranquilidade de entendimento de relação. Não acontece? Mas de tarde ele vira uma fera. Você pergunta, é culto ou não é culto? É amigo ou não é amigo? É tolerante ou não é? Porque de manhã ele faz uma coisa, no serviço ele é uma beleza, em casa é um verdugo. Então ele está produzindo isso aqui. Ó. Você não sabe se é ou se não é. Até que ele começa a manter por disciplina, por ler o código, paciência, né? Evangelho segundo o Espiritismo, paciência, Livro dos Espíritos, paciência, André Luiz, paciência, tudo de fora para dentro. E os antigos vêm. Tudo de fora para dentro. Na hora que ele já começa por disciplina e por linhas de comando a expressar essa figura aqui que representa moralmente o equilíbrio, reencarna os virtuosos junto dele. Perceberam? Reencarna os elementos com posições mais avançadas. Reencarna os virtuosos. Para poder ajudar a grande coletividade renovada. Você cuidar, beleza? Também. Vamos lá. Segundo a essa vai produzir segundo a sua espécie. A árvore também frutífera segundo a sua espécie. O que significaria dentro dessa explicação foi nada essa espécie de caralho? A espécie representando a multiplicidade de caracteres que implica numa harmonia de sociedade, num atendimento na sociedade. Então nós temos as 12 tribos, os 12 apóstolos, e 12 da ideia de multiplicidade, de universalidade. São essas várias espécies. O que significa isso? Segundo as necessidades, vamos dizer, pluralizadas no ambiente. É nesse sentido. Agora acontece que se você for analisar no campo moral, você vai notar que você tem aspectos mais ou menos generalizados no seu íntimo. Só que as tônicas dos seus reflexos te colocam a agir nessa área de reflexos e outras ficam até amortecidas. Então nós temos gente hoje que adora, vamos dizer, as ciências, aliás, as atividades de ordem das ciências humanas. Não é isso? A sociologia, isso, política, gosta disso. Fala em matemática, coisa, não mexe com esse negócio. Isso eu não aguento. Mas ele tem registros da matemática, da física, da química dentro dele. Entendeu? Se der campo, multiplica. Isso que representa as várias expressões dessa produção interior nossa. Agora você vai encontrar do seu lado alguém que detesta a política, detesta a área sociológica e adora a matemática. De acordo com o próprio com o encaminhamento de uma heterogeneidade que garante segurança a todo o grupo. Bétia. Esse desenvolvimento auxiliar pelo arco sai do triângulo, né? Nós podemos alinhavar isso, não se pode colocar em nenhum novo como é? Sem dúvida.
Sem dúvida. Caminhando, né? Isso. Nós vamos aumentando o pano novo e destruindo o pano velho. Porque o processo é ampliado. Não é um processo, vamos dizer, parcial, pequeno de remendos. Então Jesus definiu com muita propriedade. Colocar vinho novo em odre velho é implodir ou explodir. Não é isso? Hoje, como no caso do pano novo em vestido velho. Então é a mudança que tem que levar aqui. E nós adoramos remendos. Nós adoramos remendos. Ainda faz parte da nossa mentalidade. Então esse é o que está no processo normal e não recalcitrante, né? Como é que é? Então esse é o que está passando por essas etapas aí, É. é o que está no processo normal. Está no processo normal. Agora nós ganhamos nesse encaminhamento pela aceitação das mudanças. Nós somos arredios às mudanças. Tudo que representa alteração de rotina nos coloca totalmente complicado. Para a gente descer do muro. Hein? Para a gente descer do muro. Voltou o muro. A desvinculação, né, da bagagem que não podemos carregar mais conosco, dentro desses processos, a gente vai abrindo mão dela e a gente vai impregnando os melhores, né? Sem dúvida Que a gente vai alguma. colhendo. Por esse processo, Madalena conseguiu aquela grande transformação dela, porque ao fazer contato com aquela semente que ela tinha dentro dela e não querer mais vivenciar aquilo tudo, ela conseguiu libertar-se e ela trouxe a semente. Foi por isso, porque a gente tem que ver, Senhor, a gente tem que ver e sentir. Ultimamente eu tenho pensado muito assim, né? Para decidir certas coisas da vida, antigamente a gente tamponava assim e ia naquele estouro, caía lá para frente assim e jogava o corpo. Mas hoje parece que a vida está nos colocando assim, olha, vê se é bom, sente se é bom, entendeu? Aquela avaliação, um tipo de avaliação que a gente não fazia antes. Por quê? Porque nós estamos matriculados numa escola hoje que está precipitando, que está projetando a nossa análise disso aqui. Não é para nos tornarmos complicados e confusos no campo operacional da evolução nossa. Isso aqui tudo está servindo, essa consciência aqui está servindo para nos auto-examinarmos. E podemos, quem sabe, até mesmo alterar isso aqui. Quando Jesus fala assim, que nós não podemos servir a dois senhores, o que significa? Não quero voltar para os muros, não. Mas servir dois senhores é isso. Tem jeito, não. Porque nós ficamos nisso aqui, ó. Aqui, ó, a gente faz amizades, vamos dizer, definidas para aqueles momentos específicos. Então essa situação aqui é desagradável. Então cada um de nós quer a busca, é o anseio para a harmonia, para a paz, para a estabilidade. E isso aqui é o que nós estamos vivendo hoje, que é o momento das mudanças. Eu também quero falar uma coisa. Tá, só um bocadinho, tá? Isso tudo que você falou aí, que o pessoal conseguiu entender, esses elementos que vieram de fora para dentro, significa simplesmente que a terra foi semeada. É isso? Sem dúvida. Está a caminho da luz. A terra foi semeada. A caminho da luz. Você lembra que o Emmanuel fala assim? A nuvem, aliás, a Terra se viu envolvida numa nuvem de forças cósmicas. E nessas nuvens, os germes de manifestação da vida. Mas também inclusive o homem. a terra íntima também, né? Exatamente, o sistema é o mesmo. Fala. Dentro do que a Mariana trouxe, né? Aí nós poderíamos dizer que os que estão vivendo a mutação são os que vivem a evolução natural. E os elementos fixadores, na verdade, esses sim seriam os recalcitrantes. Sem dúvida. E sempre a fixação dos recalcitrantes. As condições, vamos dizer, de fixador dos recalcitrantes dá num mundo inferior ao dele. De princípio. Então, ambiente inferior àquele que ele gostaria. Porque aquele que está dócil no mundo de origem dele, suscetível a transformações, ele não, porque o fixado já fica definindo um estado de certa cristalização.
né? Sem dúvida. Então, por isso que eu acho que é o elemento de fixação. Então, Fixado é muito. ao você trabalhar isso, vem a seguinte imagem. Não, mas a questão da evolução dando-se na mutação como componente básico de transformação do ser. Mutação. Tá certo, é isso aí. Então, só um bocadinho, só para poder aproveitar o pensamento dela. Então, aqui está a nossa linha subida, né, no mundo. Vamos dizer que é o mundo onde nós estamos. Aqui está tudo interiormente, exteriormente, tudo está favorecendo essa caminhada. Então, o que acontece? Eu posso, em determinado momento, estabilizar e ficar indiferente. Aí estou começando a criar um processo de quê? Praticamente de descida. Porque o mundo, apesar de eu estar parado aqui, o mundo está caminhando. Chega num ponto que eu perdi. Aqui. Eu perdi o ônibus. Perdi o ônibus aqui, dessa subida natural. Se eu perdi o ônibus, eu tenho um ônibus que vai com o mesmo destino, só que ele vai sair no outro horário. A fila andou e eu fiquei. Aqui embaixo. Então ele vai descer para pegar o ônibus aqui. Perceberam aqui? Vai começar na ponta, só que essa ponta não está aqui embaixo. Está em outro ambiente. Ele será o primeiro da próxima fila. Esse é o trabalhador da última hora, entre aspas, aqui. Porque a pergunta é o seguinte, ninguém nos assalariou, mas onde que ele estava? Porque ele foi na praça um monte de vezes, eles não estavam lá? Pois é. Então vai fechando tudo, isso que é interessante. Fala, Jaqueline. O Bete não falou ainda não, né? Já? Quando eu estava falando das formas, na frase da composição, a morte da matéria, ela é um elemento que dá o impacto, não é? Seria por isso que a gente tem tanto medo de morrer, por causa de encarar outra forma? O medo de morrer está debaixo de N valores, porque está instintivo em nós, faz parte da nossa instintividade. Agora, isso pode caminhar a um processo de maior simplicidade, a um processo complexo. Tem gente que tem um medo de morrer ou nem de perder a vida, não perder o que ele tem. Mas a morte da matéria, Como é que é? Sem dúvida. A ressurreição, vejam bem, a ressurreição é um fato, mas ela passa a ser um fato acentuadamente auspicioso, gostoso, quando ele é planejado, o processo, antecipadamente antes da morte. Porque tem um que vai se ver ressurgido por questões naturais da lei. E um já faz isso por linha direcionada com inteligência e com equilíbrio. Então, para podermos ressurgir num novo corpo, que é esse triângulo, você tem que submeter à morte disso aqui. Mas uma morte, em se tratando da vida hoje, vamos dizer, no nosso piso intelectivo, isso aqui é feito de maneira consciente. Mas considerando isso que você para se chegar na disposição de esperar a morte dessa forma, esse nível de evolução aí está bem para cima do teto, né? Você vai quando nós visualizamos. Nós estamos visualizando aqui nessa reunião, estamos visualizando um novo momento. E não podemos entrar nessa nova faixa com as bagagens das faixas antigas. Por isso que a porta é estreita. Porfiar e por entrar para a porta estreita, quer dizer, fica a mochila tudo para trás. Não é isso? Aí nós chegamos lá. Nós queremos passar com todo o equipamento, vai ser difícil. Nós queremos entrar até com caminhões de reflexo, vai ser difícil. Fala lá. Ainda lembrando aquele texto que a gente estudou no Apocalipse, que fala aqueles das vestes brancas, que passaram pela grande tribulação, que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Tem uma grande tribulação aí nesse momento aí da mutação, né? Mas pelo que a gente pode aprender, até da frase da Emmanuel, de fazer criança em Cristo, né, evitar a cristalização, a gente deve trabalhar isso dentro de um certo sentido de serenidade, até de uma naturalidade operante, para estar aberta a essa providência superior que vai nos encaminhar naturalmente, né, Sônia? Na época que nós estudamos esse trecho do Apocalipse,
lavar as suas vestes no sangue do cordeiro para ficar branca, até falando que isso é incoerente, mas se você analisar, num novo ponto que não foi falado à época, podemos até relembrar para o grupo, lavar a roupa no sangue do cordeiro são as reencarnações missionárias. Ou se acharem missionário muito sofisticado, as reencarnações programadas para uma capacidade de testemunho. Como é que se lava? Eu vou reencarnar e fulano vai estar comigo nessa linha. Não é isso? E nós vamos ter que ter paciência com esse fulano. Reencarnar e lavar no sangue do cordeiro é o corpo físico entregue à imolação, entregue ao sacrifício em nome de uma estrutura moral, ética, com vistas a um novo momento da humanidade. Essa lavagem ali, católica, não pode fazer sentido naturalmente na sua encarnação? É feito. Agora só é cordeiro, esse sangue só é sangue do cordeiro quando há consciência objetiva da parte da criatura que está vivendo a experiência. Isso não pode ser uma experiência totalmente calamitosa, complicada e sem nenhuma fundamentação. Quem mais queria falar que eu não ia falar? Não. Você, Neto. Eu queria que eu voltasse naquele exemplo lá, colocar elemento novo, pano velho, dentro dessa linha aí. Fiz uma confusão. Essa passagem seria aplicada a isso aí? Como seria a relação? Ô Neto, vamos com tranquilidade, porque você colocar um remendo novo de pano velho, não quer dizer que vai tornar rota esta mesma roupa, ou vai abrir um buraco maior, que isso vai ser de imediato. Nós temos muito caso de colocar remendo de pano novo e vestido velho, e é o remendo da misericórdia para garantir a criatura mais 1 ano de vida, mais 2 anos de vida, não pode? Isso, bom, companheiros, resolver seu problema próximo. Nós vamos fazer aqui uma praxe aqui, para tocar aqui uma ajuda. Nós temos que entender isso dentro de uma linha, vamos dizer, das eventualidades, das necessidades emergenciais. De maneira que realmente pode acontecer. A pessoa vem e toma um passe e o hospital não vai curar não, mas ele vai sentir um alívio. Perfeito? Porque o passe poderia ter esse sentido. Numa doença irreversível, reduz e tal, fortifica toda a área, aqueles tecidos podem ser auxiliados, mas não adianta que a mente dele não está capacitada de renovar em novas bases. Pensei uma coisa que eu vou voltar no gemido dele. O gemido no início da reunião, tá? Na hora que o elemento triângulo está fixando o componente, né, de forma no ambiente novo, ele está passando por uma tribulação muito grande, né? Porque ele olha e vê só deformidade em torno, né? Tudo diferente, porque de onde ele veio, ele só via coisas mais harmoniosas e ele que era o componente básico ali, que perdeu a fila, né? Nesse momento é um momento de grande tribulação e dor íntima, não é verdade? Porque existe um impacto externo que ativa. Nesse momento, ele lembra dos componentes que ele já viveu no passado e é o momento da dor indizível, que André Luiz fala nos mecanismos da mediunidade. É uma dor indizível ali. Naquele momento que ele fala, meu Deus, me tira daqui, tipo assim, né? Que lugar que é esse que eu tô, né? Me tira daqui. Isso tem uma força de transformação muito grande na intimidade do ser dele. E ele faz luz interna nesse momento. Nesse momento, ele passa a ser um componente irradiador do meio. Não é? A luz interna transforma de dentro para fora a si mesmo e é capaz de sensibilizar em torno. Então ele de dentro para fora. E aí ele opera uma transformação no meio. Aí a planta do Evangelho está plantada dentro do coração dele. Isso. Acompanhar o pensamento dela? Mas todo esse processo, desde o início até naquela forma triângulo que está estabilizado,
ele é todo um processo cheio de barulho, cheio de complicação. Porque você está trocando. Pode falar mais alto para eu te acompanhar. Você está trocando peças, se mudando. Esse processo de mutação é todo um processo desorganizado, complicado, doloroso. Não pode ser diferente. Eu estou tirando uma peça, aí eu volto lá no remendo que o amigo Boleto colocou. Muitas vezes, pelo que eu entendi, muitas vezes essa ferramenta vindo lá do asterisco vai ser um remendo novo no pano velho, né? E dar um outro ser, gerar um outro ser até eu chegar num nível de estabilização. Para alcançar a estabilização, como foi lembrado, é um trabalho de muita paciência. Por quê? Porque ante os desafios dessas modificações para se atingir o objetivo, a carga condicionada daqui, que nos acompanha aqui, é muito grande. Por isso é necessário sofrimento. Exatamente. E entram N componentes de fora aqui para poder precipitar fatos, situações que evitem o nosso desânimo, a nossa paralisia, que evitem o nosso fracasso. Não é isso? Então tem que ter essa ajuda exterior. Aí que nós entramos no que temos falado desde o início, que a primeira etapa ela tem a sustentação externa indutora, para depois emergir na intimidade o plano de afirmação. Aí sim, é conquista efetiva. Fala. Quando eu penso em dor, eu não penso em dor como punição. Porque quando você quer largar os reflexos condicionados, a sua dor está ligada à rebeldia que transforma em sofrimento. Quando você lá no sangue do cordeiro, se você já entendeu que o caminhar é por aqui, você vai entender que a dor é para você caminhar, e não sofrimento. Porque o sofrimento é rebeldia contra a dor. Pessoalmente, eu não gosto de refletir que a dor está me ajudando a caminhar. A dor do abandono dos reflexos condicionais. Isso que me faz sofrer. E não punição. Porque senão fica muito difícil você caminhar achando que você está sendo punida. Você não está sendo punida. Você está sendo obrigada, não é caminho termo, você está refletindo que para deixar o seu reflexo anterior, você sofre, mas depois você vai caminhar sem sofrimento, sem dor. É a dor do luto, né? A dor do luto. É a dor do luto, e não a dor da punição. Porque quando você começa a estudar a doutrina espírita e repetir, as pessoas que não são espíritas falam, mas essa doutrina espírita só fala em dor, só fala em sofrimento, só fala nisso. Não é isso. A doutrina fala da dor nossa, da nossa rebeldia, de largar para a terra funcionada. Quando você toma conhecimento objetivo, você vai sentir dor sim, que está muito bem, mas não vai sofrer. Aliás, quando falou agora há pouco aqui, né, Beth, que a gente não lembrou da questão do medo, né, da morte, é medo, nós podemos hoje, né, nessa ótica, sem prejuízo da colocação, morte, definir que é a dor da desvinculação. Não é isso? E só há uma forma de minorar essa dor, apegar-se aos esboços da vinculação. Perfeito? Porque por enquanto é esboço. O primeiro componente germinativo, ou de concepção, ele é esboço. Então, para poder conseguir safar-se dessa influência, que não é mole, não é fácil do condicionamento, nós temos que investir na nova proposta. Porque se tentar refrear a irreverência do instinto, para poder elaborar o esboço e dar forma a ele, que aqui por enquanto é um esboço, vai chegar, nós temos que aprender a investir no futuro, porque senão nós sofremos demais. Aí é como se a ressurreição lá na frente, em razão da morte, seria uma ressurreição em cima de dores muito violentas, ou seria uma morte sofrida, quando nós podemos ter esse sistema de desvinculação mais suave. Como é que a desvinculação é suave?
quando nós temos determinação segura na vinculação proposta. Então Jesus define, quando fala da porta estreita, entrará e sairá, mas nós queremos sair para entrar. Sair para entrar dói, no que diz respeito às estruturas psíquicas nossas. Agora, aquele que entra, ele sai com naturalidade do processo. Vocês se notaram. Então, não vamos continuar fazendo que ainda estou muito cheio de determinados condicionamentos, eu ainda gosto disso, gosto daquilo, aí na hora que eu conseguir vencer isso eu venho. Quer dizer, vai ficar algumas reencarnações. Porque ele vai ter que chegar, porque a nossa vinda ao conhecimento representa angariar força para vencer as amarras que nós temos. Por aí. Não sei se eu posso chegar ali, mas dentro do último versículo que foi lido pelo Senhor, essa hora eu posso ser um luminar reflexo quando eu consigo estabelecer já essa compreensão? Pode o quê? Com reflexo? Ele é iluminar. São os que emanam a luz e os que refletem a luz. Certo. Lógico que agora eu nem consegui chegar numa posição de refletir a luz. Mas nessa hora, se eu consigo ter a compreensão da necessidade dessas formas, eu estou conseguindo refletir essa luz? Certo. Sem dúvida, porque você, numa reunião como essa, você está formalizando, você está criando aquele esboço que você tem de renovação, de mudança, você está colorindo esse esboço. Você está dando formas mais substanciosas a essa faixa mental. Porque o esboço é criado pelo campo mental. E a conquista é feita em função não da mente apenas, mas da sua ação implementadora disso. Então, sem dúvida, o trabalho aqui é um trabalho de formalização de reflexos, de formalização de esboço, que nós não estamos habituados a ele. Então, quanto mais nós investimos, eles usam a expressão no campo, às vezes, não sei se a Olinda confirma para nós, a questão da paixão. Quem não se apaixona, leva uma vida triste. Quando cai, por exemplo, um processo de interação magnética de um com a pessoa, com a outra pessoa, não fica um verdadeiro purgante? Não há quem aguenta. Então, quem perde a paixão, quem perde o ideal, quem perde o carinho com os programas que ela elabora, sofre demais. Tem que engolir resíduos o dia inteiro. Que fica aqui nessa parte aqui, ó. O que é esse torreno? Eu estou falando uma coisa que nós vivemos. Porque na realidade, a paixão é que nos leva a isso. É chegar aqui. Então nós temos, de algum modo, estar apaixonados com a doutrina. Nós temos que estar apaixonados pelo Evangelho. Aquele que vai numa reunião, frequenta 10 anos lá. Eu não sei se esse médio anime, se esse aqui não recebe espírito, não sei se é anime. Não há quem aguente. Sai logo. Larga pra lá. Que isso? Olha, ela disse que você está falando para mim. É meu? Nós falamos para mim. Seria de Adão a Jesus? Essa espiral aí. O que tem? Seria isso para nós hoje? De Adão a Jesus. Nós estamos, a parte circulada ali seria o Adão buscando o Filho do Homem lá na frente. Eu prefiro colocar o Adão nessa linha aqui que desce. Ó. Vou falar aqui, esse que desce. Todos os elementos fixadores pertencem ao grupamento adâmico. Certo? Todos. Porque, de algum modo, temos os Adões da expiação e os Adões de prova. Por quê? Vamos dizer uma coisa rapidinho, porque o tempo lá vai numa velocidade, vamos falar. E tem a zebra também, né? Me fala um pouquinho sobre a paixão. A paixão que eu estou falando, não é a paixão. Porque isso aí, quando eu estou falando, não é uma coisa boa, é uma coisa que passa. Aí estou falando a paixão. Estou pegando nas linhas vibracionais que norteiam a paixão. E elas não, até as paixões
que podem caminhar para os campos da viciação, não é isso? O próprio Kardec fala que as paixões têm momentos que elas são de uma sabedoria extraordinária e tem uma alta dose de expressões positivas. Não é isso? Então nós temos no campo da viciação os vícios e as paixões. Não é isso? A paixão é uma utilização exacerbada de determinadas práticas nossas. Então, quando eu utilizei a paixão para falar do investimento no objetivo, no ideal, é porque representa uma necessidade de ocupar parcelas mais substanciosas do nosso psiquismo, principalmente na área do sentimento. Você não chegou no amor ainda. Se é uma paixão de chegar aqui, e aqui tem uma confusão tremenda nesse caminho, então não é um amor na sua plenitude, ainda é uma paixão. Ah, tá, porque fala assim, paixão é fogo de palha, né? Não é queimada. Não, é a força de Eros, Marlene. É a força que te conduz, que te foca, que te faz mobilizar seus recursos e ir até. Pois é, então foi muito bom falar isso, porque a gente fala em paixão, acha que é uma coisa passageira, que ela pode apagar ali na frente, né? Então é um motivo que te incendeia para que você caminhe. Você imagina lá no arquétipo, né, do Eros lá, né, com o arco e a flecha, né, alguns segurando o globo, mostrando a universalidade dessa força que projeta o indivíduo para buscar aquilo que é o foco do interesse dele, que pode ser o outro, que pode ser a literatura, que pode ser a arte, que pode ser Deus. Então, paixão, vamos ligar ao processo de investir no interesse. No interesse. É isso que nós estamos lembrando, focar aquilo e investir. Porque senão nós ficamos naquela faixa, certo? Vamos, não vamos, isso é muito desagradável. Nós estamos querendo tirar esse caso de estado que a gente vive, de acentuada expressão de cansaço. Quando a pessoa está cansando com qualquer coisa, tem qualquer coisa errada. Então é preciso ter esse cuidado. Então quando eu falei perguntou sobre o Adão, então aqui está, por exemplo, isso aqui está esse aqui, vai levando, né? O que está lá na porta da linha? Tá? Figura humana, não é isso? Vamos ver que está aqui. Então, isso aqui, tudo são fatores, tá? Miríades de expressões aqui. Então, o que ocorre? No mundo, nós não conseguimos, o vírus surgiu aqui no orbe, vamos dizer, 2 bilhões de anos atrás. Já tinha vírus por aqui, talvez até mais. Então vamos dizer que muitos desses vírus, na linha que o mundo era um mundo primitivo, conseguiu sair da posição dele e chegou até aqui no ar. Aqui vamos dizer que seja uma célula, seja uma ameba. Perfeito? Já está bem avançado. Chegou aqui, ela não aguentou continuar o avanço do planeta, que foi modificando as estruturas. Não deu mais condições de mutacionar. Mas acontece quando foi fazer esse elemento, essa forma aqui, veio do mundo elementos, vamos ver, dessa forma que eu fiz aqui assim, né? Veio para cá e fixou. Acompanhando a ideia? Então aqui dentro tem o que foi daqui para cá. É isso mesmo? E tem aqui também com eles que vieram fixar. Então, os que vieram fixar conseguiram entrar na linha e vieram até aqui. Os novos que chegaram aqui para cá estão até hoje aqui. Ou desapareceram. Não desaparece não, vai para outro mundo para fazer o mesmo serviço lá. Desaparece a forma, isso está correto e para o pessoal acompanhar bem. Não existe essa forma, tem um animal que está extinto, mas o psiquismo dele está na psicosfera de qualquer ambiente. Então o que acontece? O que pegou a linha aqui conseguiu ir mais avante, mas acontece que outros fixaram os tipos aqui e vão chegando. Então o que chegou à forma humana aqui, ao homem, o que acontece?
pegaram esse carregamento de valor, esse carregamento de acontecimento, também na beiradinha. O senhor está chegando lá? Não, por enquanto ele só está apaixonado. Então, vejam bem isso aqui. O que chegou à forma hominídea hoje, então quando o André Luiz diz assim, do vírus ao homem, X bilhões de anos. Não quer dizer que esse vírus aqui é o homem hoje. Ah, pois é. Esse ninho capifava sempre. Nem macaco virou ruim, né? Perfeito? Então o que ocorre? Chegou até aqui, mas pegou o barco na antessala aqui da chegada do homem. Não é isso? Então nós podíamos, nesse final, já lançar para vocês ir pensando nisso aí. Ou não? Então, dentro desse princípio, né, que foi trabalhado, aqueles que veem a evolução só na Terra vão acreditar que foi o barro soprado. A mesma coisa. Né? Porque o homem surgiu ali. Ah, não, você vai repetir, como é que é? Não, pode repetir, eu não ouvi mesmo. Para aqueles que veem a evolução estanque apenas na Terra, naturalmente vão acreditar que só é possível o homem ter surgido do barro e ter soprado nas narinas dele, porque vai estar ali, ó, justificado. Está tudo explicado na Terra. E não se explica a evolução só com a Terra. É isso. Quando então aqui, é um ó, sistema de interdependência. aqui está o ponto de chegada dos seres aqui. Não é isso? Então eu tenho aqui o que eu coloquei para lá, eu estou pondo numa vertical aqui. Não é isso? Então vamos dizer que começou a preparar o homem aqui. Vamos pôr aqui 45 milhões de anos passados nos parapitecos. Os priopitecos. Tá aqui. 25 milhões propilopitecos. 10 milhões ramapitecos, briopitecos. Está aqui, ó. Tudo preparando aqui as formas estruturais do organismo. Quando chega aqui, é que abre para o homem. Então, em cada lance desse elemento de fora, chegando para fixar. Então, os que caminharam e conseguiram julgar para a faixa hominídea, não são esses que estão subindo aqui. São os que pegaram a forma existente aqui e vieram como semente, fixaram a semente no campo psíquico e espiritual. Deu uma ideia? Então, esses tiveram vez para essa bifurcação para a direita. Porque os ainda incipientes abrigaram-se nos símios da atualidade. É psíquico, espiritual e biológico. E biológico também. Então, acomodaram para cá. Então, esses que escaparam para cá, não tiveram uma estrutura capaz de guindar a humanização, o que acontece? Vamos fazer essa linha aqui para pegar o carro novamente aqui. Só que não vai pegar aqui, vai pegar um tiquinho para cá, mas com amplas possibilidades de conquistar a humanização. E esses que são os últimos, como é que é? Esses que são Trabalhadores da última hora, né? Em tese, sim. Mas alguns tem que levar em conta porque não tinha uma total abertura de consciência para poder decidir se aceita ou não aceita o convite para o trabalho. Mas a ideia não está fora, não. Então esse elemento chega aqui e já encontra caminhos para essa subida aqui, que se deu praticamente de 10 milhões de anos para cá. Está praticamente nessa linha de, não de convergência, de divergência. O Emmanuel, analisando símios hoje e analisando homens hoje, ele define que esses dois tipos existentes no orbe hoje tiveram a sua evolução em pontos convergentes. Então vamos procurar o homem, ele está aqui. Vamos procurar o símio, ele está aqui. Então nós viemos de um ponto idêntico. Deu para entender? É, não é um que virou o outro, não. Cada um saiu. Nós somos parentes próximos. Na expressão sorológica. Tanto que tem coisas que o símio apresenta e o homem não tem, e coisas que o homem apresenta que o antecessor aqui tinha e que o macaco não tem. Na hora que chegou no homem, os capelinhos vieram? Não, mas vieram bem na frente. Bem na frente. Aqui vieram elementos ainda nas implementações da forma, na fixação de caracteres morfológicos e o capelino de caracteres raciais.
O texto parece ser menor. André Luiz fala que a diferença do animal do homem é de 15 mil séculos. Daria 1,5 bilhão de anos que ele cita, mas dentro dessa linha de dispensação das formas, não da unidade psíquica que se vai. Nosso tempo acabou. É só isso que eu vou orientar. Hoje rendeu. Hoje eu estou apaixonado. Ô Lourenço, você vai ter com todas as honras a oportunidade que você fez o sinal e eu descuidei. Vai lá. Só duas coisas. Lembrar que o Kardec, um cavalo que se chama de carruagem, um cavalo de pavio. Se bem dominado, não se dava nome. Se governado, não se dava cuidado. Sem dúvida. Vamos falar para dar o partido. Lembrar também que naquela passagem de Coríntios, começa ali a 34, 35, o homem renascido, preciso morrer primeiro para depois nascer, age de maneira como eu digo, até no final do acho que dá uma apanhada bem abrangente. É aí que ele fala do Adão, né? O primeiro homem, Adão, feito alma vivente, não é isso? Ô, nós, vai ter que voltar nesse negócio do homem ali, que banana tudo aqui. Como é que ele veio antes de ser homem? Da humanidade. Deus nos cobra na semana próxima, se Deus quiser, que recicla isso aqui, tá bom? Podemos encerrar? Podemos encerrar. Aprender a falar com chegando dentro de uma criança, nós nos colocamos como o melhor dos nossos pensamentos e sentimentos, com o objetivo de agradecermos a oportunidade ao mesmo tempo. Suplicar ao alto a fixação desses valores na intimidade de nossos corações. Que essas sementes lançadas possam ser trabalhadas de forma efetiva, a focalização da nossa vontade e direcionamento dos nossos propósitos, a edificação daqueles componentes imprescindíveis à nossa libertação espiritual, que dessa forma possamos transformar toda aquela aridez interna num campo florido, capaz de permitir as expressões mais sublimes da vida. Envolvemos nesse instante todos aqueles que passam por aflições maiores, dores imprescindíveis, ao seu libertar e caminhar para a que eles possam ser envolvidos nessas vibrações, ser confortados na intimidade, para que perseverem neste caminho que nos conduz à vitória e à paz. Que assim seja. Com essa prece, agradecidos a Deus, aos nossos benfeitores, a Jesus, nós damos por interrompida a tarefa. Paz a todos e até a semana próxima.